Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta quarta-feira. Gestão de bens imóveis municipais foi tema do EAD desta semana. Pleno julga contas da Prefeitura de Campo Novo do Parecis. E ainda confira como foi o julgamento das contas da Prefeitura de Barão de Melgaço. É o TCE Notícias do dia 9 de outubro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei da Ficha Limpa foram debatidas no segundo módulo do ciclo de aperfeiçoamento do controle externo. A Lei de Responsabilidade Fiscal é essencial na administração das contas públicas, pois ela estabelece um limite para os gastos que podem ser feitos pelas prefeituras, impondo controle e transparência às despesas municipais. E este tema foi assunto do debate dentro da segunda edição do ciclo de aperfeiçoamento do controle externo, realizado pelo TCE de Mato Grosso. O debate foi mediado pelo conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira e teve a participação do vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. A nossa intenção aqui hoje é procurar fazer uma análise crítica de como a Lei de Responsabilidade Fiscal, em linhas gerais, tem sido aplicada no âmbito dos tribunais de contas, um controle que muitas vezes é muito mais formal do que do conteúdo da atuação da administração pública, e buscar alguns tópicos, alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei da Ficha Limpa, aprovada no Congresso e sancionada pelo então presidente Lula em 2010, também foi assunto no segundo módulo do ciclo de aperfeiçoamento. Um dos debatedores, Guilherme Gonçalves, explicou que os tribunais de contas têm papel fundamental para ajudar a Justiça Eleitoral a monitorar os candidatos ficha suja. Eu particularmente vou abordar um dispositivo da Lei do Ficha Limpa que, em tese, poderia levar com que os tribunais de contas, sem a deliberação das câmaras de vereadores, pudesse, desde logo numa decisão a respeito de contas municipais, resultar na hipótese que pode vir a trazer inelegibilidade para os prefeitos. TCE emite parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Barão de Melgaço. Confira na reportagem a seguir os detalhes desse julgamento. Segundo o relatório técnico do conselheiro Walter Albano, relator do processo, a Prefeitura de Barão de Melgaço gastou mais do que arrecadou de receita. Dos 11 milhões de reais recebidos, o Poder Executivo empenhou 13 milhões. Os auditores do TCE identificaram ainda que o Poder Executivo Municipal apresentou em 2012 um déficit de resultado orçamentário de 13,66%. Além disso, o prefeito Marcelo Ribeiro Alves realizou contratação de obrigação de despesa nos 2 últimos quadrimestres do mandato sem que houvesse disponibilidade financeira, erro considerado gravíssimo pelo Tribunal de Contas. O Poder Executivo apresentou insuficiência financeira para saldar os compromissos de curto prazo, correspondendo a 70,3% sobre o total das obrigações. Por essa razão, mantenho a irregularidade. Sobre a ausência de comprovação do cumprimento do estabelecido no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar do defendente não ter enviado os extratos e conciliações bancárias para verificação da disponibilidade no final do exercício, com a análise do item anterior, ficou claro que foram contraídas despesas nos 2 últimos quadrimestres sem disponibilidade financeira. Por essa razão, mantenho também essa irregularidade. Sendo assim, os conselheiros votaram pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas. O relator ainda fez recomendação à Câmara de Barão de Melgaço para que determine ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas, a fim de buscar o equilíbrio orçamentário e financeiro do exercício. Gestão de bens imóveis municipais foi tema da 41ª aula do EAD, direcionada aos servidores públicos municipais do Estado de Mato Grosso. Os servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso e também dos 141 municípios do Estado acompanharam nesta tarde mais uma edição do projeto de ensino à distância, o EAD, que é desenvolvido pelo TCE Mato-Grossense. O palestrante convidado foi o advogado mestre em gestão de políticas públicas, Rodrigo Vissotto Yunques.
O tema da aula foi Gestão de Imóveis Municipais. Durante a palestra, os participantes discutiram sobre o gerenciamento, disciplina e controle dos patrimônios públicos imobiliários adquiridos pelos municípios. Foi justamente quando se identificou esse complexo cenário que se começou a implementar algumas diretrizes efetivas com o objetivo de promover a melhor gestão desses bens. Ou seja, algumas medidas que são jurídico-administrativas, como não poderia deixar de ser, que vão buscar o quê? Vão buscar com que o tratamento e a gestão, o gerenciamento desses bens seja feito debaixo de máxima eficiência. De acordo com as diretrizes do governo federal, originadas da reforma da década de 90 por meio da Lei 9636, os municípios passaram a ter uma política de gestão de controle mais intensa na aquisição e registro dos bens imóveis municipais. Nesse aspecto, a Lei 9636 repercutiu positivamente na União e, a partir disso, começou naturalmente a repercutir os seus efeitos em estados e municípios, forçando com que eles adotassem medidas também para enxergar essa real situação que viviam. E isso, costumeiramente, acaba trazendo impactos decisivos na administração municipal. Veja na reportagem a seguir os detalhes do julgamento das contas de gestão de Campo Novo do Parecis. As contas da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, exercício de 2012, foram analisadas pela 4ª Relatoria de Responsabilidade do Conselheiro Valdir Júlio Teis. Inicialmente, foram apontadas 55 impropriedades, sendo que após defesa dos interessados, 38 permaneceram. Senhor Presidente, apesar do número elevado de irregularidades, foi feita uma análise muito minuciosa. Eu afastei 9 irregularidades das 37, 38 que permaneceram. Melhor dizendo, afastei 9, foram sanadas outras 6, então são 15, já desapareceram aí. 19, eu não apliquei multa, apenas recomendações. A equipe técnica destacou que no ano passado, os recursos de convênios e programas destinados à saúde e à educação foram aplicados integralmente na sua finalidade pelo gestor. Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso votaram pela regularidade das contas do Poder Executivo de Campo Novo do Parecis. Porém, em virtude das falhas não sanadas, foram feitas recomendações e determinações legais. Voto no sentido de julgar regulares com determinações legais as recomendações, aplicações de multas conforme descritivo na íntegra do voto, com as devidas determinações também na íntegra do voto. Consta ainda no voto que o gestor Mauro Walter Berff foi multado em 98 PFs, o secretário municipal de administração Márcio Canterli em 55 PFs e foram multados em 11 PFs Elton Fábio Soares, secretário municipal de educação, Lourdes Melânia Calcanhoto, chefe de divisão de merenda escolar, e Claudimiro Botim, secretário municipal de saúde. Antes de terminar, uma última informação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou irregulares as contas anuais de gestão do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, exercício de 2012, por aplicações feitas à revelia dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Foi determinado ao superintendente do IMPREV que restitua aos cofres públicos o valor de R$5 milhões. A matéria completa sobre esse processo você confere na edição de amanhã. Para mais informações, acesse o portal do TCE. Até lá, tchau!